Pessoal, continuando com a apresentação da disciplina, neste vídeo eu vou falar sobre o sistema monetário, o contexto do sistema monetário e para o intervalo, me centrando no intervalo de 1871 até os dias atuais. Tá? Estou listando aqui alguns fatos importantes da qual eu queria comentar, que faz parte da apresentação inicial da disciplina. Tá? Nós estamos aqui no ano de 1871, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, a França sendo derrotada pela Prússia e a França assinando o primeiro Tratado de Versalhes, Acordo de Versalhes. Então, daquele ano em diante, se vivencia no mundo, né, uma época de crescimento e progresso, e prevalecia no sistema o padrão ouro. Né? O ouro servia como meio de pagamento. Tá? E a Inglaterra como a principal economia do mundo, tá? E o Banco da Inglaterra sendo o garantizador da conversibilidade da moeda, tanto que o sistema, para a época, era chamado Sistema Padrão Ouro-Libra. E os teóricos consideram, né, para aquela época, a época dourada da teoria quantitativa da moeda. Essa teoria considera, né, a moeda como uma mercadoria. Tá? E para aquela época já se falava de um problema chamado inflação. Tá? E a teoria quantitativa da moeda vem a aumentar mais essa discussão. Né? Se nós temos, por exemplo, um aumento de um determinado produto, sendo que esse produto é moeda, consequentemente teríamos inflação. E para comprar um determinado produto, precisaríamos de mais moeda. Para aquela época também, de 1871 a 1914, o desemprego ele não era visto como um problema social, como conhecemos nos dias atuais. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Em 1914, surge na literatura, surge em cena, um autor chamado Phillips, vocês podem pesquisar isso na literatura, que ele relaciona a inflação com desemprego. Isso observado para a economia inglesa. A partir desse período e com esse ensaio desse autor, o desemprego ele passa a ser visto como um problema social pelas economias. E também para esse intervalo não existia um banco central nos Estados Unidos nem no Brasil. Já existia o Banco da Inglaterra e da França que faziam que tinham características de um banco central, mas não como conhecemos nos dias atuais, como um banco central, delimitando políticas monetárias, tá, para controlar a demanda de moeda. Tá? Então, com a crise de 1907 nos Estados Unidos, né, com a Bolsa de Nova York caindo em quase 50% em relação ao ano anterior, surge a necessidade de criar um banco. Então, assim se cria a Federação de Bancos que dão origem ao Federal Reserve, ao Fed dos Estados Unidos, que nós conhecemos nos dias atuais. Isso em 1913. E assim o Fed passaria a controlar o sistema bancário e também garantizar o bom funcionamento da moeda, nesse caso, o dólar americano. Né? De 1914 a 1919, nós temos a Primeira Guerra Mundial. O sistema padrão ouro ele está suspenso, até porque é uma guerra. Tá? E as economias, a partir com o término da Primeira Guerra Mundial, as economias iniciam um processo de reestruturação, né, para superar a crise da Primeira Guerra. Assim, nós chegamos a 1929, quando acontece a crise americana, né, a Bolsa de Valores, a crise de 1929. Nós temos o seguinte contexto, né, a economia americana ela está crescendo devagar e falta crédito para a indústria e para a agricultura. Temos grandes capitais que estão vindo para os Estados Unidos, mas que se centram principalmente na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores está crescendo por motivos especulativos e falta crédito
para os setores prioritários para que a economia volte a crescer. E nesse contexto, nesse dilema que vivenciava nos Estados Unidos, é que acontece a crise de 1929. E a partir dessa crise que surgem os ensaios de Keynes e Hayek, os primeiros debates, até que surge a Segunda Guerra Mundial, até 1944. O Keynes, era um cara muito pragmático, Ele apresenta sua teoria, geral como revolucionário, que para a época era considerado incompreendido, que o governo ele deveria aplicar políticas monetárias ativas e fiscais ativas, com o governo gastando inclusive mais do que arrecada, algo incompreendido para a época, inclusive eu diria para os dias atuais. E o Keynes o apresenta como revolucionário, para a época. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, surge a necessidade de ver qual que seria a solução que os países deveriam tomar para superar a crise. E nesse contexto surgem em cena os autores White, um americano, e o Keynes, que é um britânico, e prevalecem as ideias de White, justamente que dão origem aqui ao acordo do Bretton Woods. E as ideias de White se centravam na volta ao sistema padrão ouro. E quem que seria o grande garantizador da conversibilidade da moeda? Antes era a Inglaterra, a principal economia, e agora passaria a ser Estados Unidos. Nós temos Estados Unidos, o grande vencedor da guerra, tem crédito para receber da França, da Itália, da Alemanha, inclusive da Inglaterra, também do Japão. Estados Unidos tem grandes reservas de ouro, se torna um grande fornecedor de alimentos no mundo. Então, Estados Unidos passaria a ser a principal economia que garantizaria a conversibilidade da moeda. Nesse caso, o sistema passaria a ser padrão ouro-dólar e o dólar passaria a ser a moeda mais importante do sistema. E o padrão ouro, obviamente, seria uma taxa fixa, A taxa fixa e a taxa que foi fixada foi de $35 uma onça, tá? Uma onça que é uma medida que utilizam os americanos, diferente que a gente utiliza quilos, Eles utilizam uma onça, $35, aproximadamente 31 gramas. Tá? Esse sistema padrão ouro-dólar prevaleceu até 1973. Tá? Previamente a esse período, com o acordo de Bretton Woods, também se dá origem à criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Tá? Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional visando ajudar os países afetados pela crise a melhorar seus balanços de pagamentos e também a financiar projetos que visem a reestruturação das economias afetadas pela Segunda Guerra. Também se dá início também ao Plano Marshall, plano adotado pelos Estados Unidos com a finalidade de apoiar aos países europeus afetados pela Segunda Guerra. Tá, como eu tinha falado, o padrão ouro ele vigorou até 1973. Em esse período de 1973, o presidente Nixon ele saiu a falar publicamente que os Estados Unidos não vai garantizar mais a conversibilidade da moeda, e assim se chega ao fim do sistema padrão ouro. Tá? Você tem aí o fim das taxas de câmbio fixas, então a taxa de câmbio ele passa a ser dada pela lei da oferta e da demanda e ela passa a ser flexível. Previo esse período, Estados Unidos se envolve com as guerras das Coreias e também com a guerra de Vietnã, tanto que Estados Unidos tem grandes saídas de ouro das reservas, se envolve com grandes gastos militares que foram uma das principais causas
do fim do padrão ouro-dólar. A partir de então, né, o fim do padrão ouro, ele produz um choque nos demais países, né? Tanto é que nos países sul-americanos, né, se vivencia uma época de crise, que na literatura é conhecido como a década perdida. E nós temos problemas de inflação no Brasil, em vários países da América do Sul, e também resultado da crise do petróleo dos anos 80, né, dos anos 80. Tá? E a partir desse período, nos anos 90, se produz uma época de reformulação das economias visando estabilizar a moeda, né? Começando, digamos, por Argentina, Brasil, Colômbia e outros países mais da América do Sul. No ano 94, nós temos aqui no Brasil o Plano Real, né? Que após muitas tentativas deu certo, tá? Controlar a moeda. Que se mexeu aqui. Em 1985, né, em plena crise nos anos 80, com a inflação, também se cria aqui formalmente, né, o BMF-Bovespa, né, as operações de mercadorias e futuros, tá, que posteriormente, nos anos 2000, 2008, ele passaria a se fusionar, né, com a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, dando a Bovespa, e em 2017 nós temos a B3, né, que é a junção da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a Bolsa de São Paulo e a CETIP. Tá? Também nós temos aqui, nos anos 90, para o ano 2002, a criação do euro, né, que passaria a ser uma moeda importante dentro do sistema. E no mais importante aqui nós temos a revolução aqui da internet. Tá? Lembrando que existem várias revoluções que são mencionadas dentro da literatura, né? Já que se considera o ser humano como insaciável dentro de suas capacidades, né? De poder produzir mais e mais coisas, né? Nós temos, por exemplo, o carvão, né? Inclusive existe um acordo, né, na Europa de 1951, o acordo do carvão e do aço. O carvão que nos ajudava a produzir energia, o petróleo, que foi uma revolução que também ajuda a produzir energia, e agora a bolha da internet, né, que inclusive foi um boom, né, para aquelas empresas voltadas para esse setor, né. Vocês podem pesquisar qual que foi o efeito, né, que o boom da internet trouxe para empresas voltadas para esse segmento nos anos 2000, que posteriormente, né, ele propiciou a criação de outra revolução que nós conhecemos nos dias atuais, que são as criptomoedas, né? Nós temos, por exemplo, ao longo do período, nós temos o sistema padrão ouro, conhecendo, né, denominando a moeda como uma commodity, né? O meio de pagamento era o ouro. Isso no padrão ouro, libra e dólar. Posteriormente nós temos o dinheiro eletrônico, né, com cartão de crédito, e agora uma revolução mais chamada as criptomoedas, após muitas tentativas, né, que nasceu após a crise do ano 2008 e 2009. Atualmente a gente vivencia uma crise, né, resultado da pandemia, e que tem afetado todas as economias do mundo, uma mais que outras, né? E a revolução das criptomoedas parece desafiar o sistema, né? Tanto é que muitas economias não existe um controle ainda pelo Banco Central, o que se espera a futuro. A gente teria que esperar qual que vai ser a resposta que o Banco Central vai ter sobre essa nova revolução que está acontecendo dentro do mercado. Tá? Gente, eu queria fazer esse enlace aqui, trazer para vocês esse breve resumo. Tá? Eu sei que ele daria para conversar muito mais, tá? Mas aqui eu quero me centrar somente aqui
nessa pouca coisa que eu acabei aqui contextualizando, tá? E que seria a parte inicial também do conteúdo da disciplina, tá?